meu Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Pastor da igreja, amém? Amém. Nós concentramos em nome de Jesus. Como já foi informado pela pastora Simara, não tem relógio hoje, então não tem hora para terminar, viu? Glória a Deus. Brincadeira, mentira. Desde o início, na hora que Deus tocou no nosso coração, uma das coisas que a gente sempre primou, que a gente sempre teve em mente, foi ter organização nas coisas de Deus. Então isso vale para horário, vale para limpeza, vale para todas as coisas. Então não será diferente, só porque a gente mudou de endereço. Pelo contrário, no endereço novo, vamos fazer os mesmos valores para a casa do Senhor e continuar vivendo aquilo que Deus tem para nós. Agora comigo a sua Bíblia, o segundo livro das crônicas dos reis de Israel, segunda Crônicas, capítulo de número 6. Segunda Crônicas, capítulo de número 6. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 11. Glórias a Deus. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 6, a partir do verso 1 até o verso de número 11. Quem encontrou na sua Bíblia, acompanha a leitura. Quem não tiver Bíblia ou não encontrou, acompanha aqui pelo Data Show. Diz assim o texto: Salomão abençoa o povo e dá graças ao Deus de Israel. Então disse Salomão: o Senhor tem dito que habitaria nas trevas, e eu te tenho edificado uma casa para a morada e um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome. Nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo de Israel. Porém, escolhi Jerusalém, para que ali estivesse o meu nome. E escolhi Davi, para que tivesse cargo do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto tiveste no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isso no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de descender de ti, esse edificará a casa ao meu nome. E assim confirmou o Senhor a sua palavra que ele falou, porque eu me levantei em lugar de Davi meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor me disse. E edifiquei a casa ao nome do Senhor Deus de Israel, e pus nela a arca que está o concerto que o Senhor fez com os filhos de Israel. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando a gente soube da inauguração do templo, e a gente não conseguiu prever isso com tanta antecedência, porque as obras estavam acontecendo, a gente ia mudar o mais rápido possível, mas as reformas, pintura, tudo que teve que fazer aqui, e só quem esteve aqui participando do dia a dia soube o quanto de trabalho que deu, o quão difícil foi.
e agora a gente olha tudo pronto assim, e dá glória a Deus, porque o Senhor foi fiel. O Senhor capacitou pessoas, e Ele preparou tudo, e nós chegamos até aqui. Mas quando a gente sabia que o culto seria hoje, seria a inauguração, eu falei, Deus, eu preciso de uma palavra que tenha a ver com esse tempo, que tenha a ver com a inauguração de uma igreja, de um novo templo, de uma nova casa. E o Senhor me levou na história, nessa história aqui que nós lemos, que fala sobre Salomão, que foi um dos homens escolhidos por Deus para construir um templo. E nós sabemos, quem conhece as Escrituras, que Jerusalém, o Grande Israel, não teve apenas um templo, mas no total ela teve três templos. Então, primeiro, a gente chama de templo, mas não foi exatamente um templo, era mais uma cabana de tecido, uma tenda que foi construído por Moisés. Por quê? Porque naquele momento o povo ainda não tinha uma moradia fixa, o povo estava na sua jornada pelo deserto. Então, quando eles caminhavam, quando eles paravam, acampavam, montavam ali a tenda da congregação, que era a igreja deles, faziam ali os cultos, adoravam. Quando Deus mandava eles se moverem, eles desmontavam a tenda, levavam tudo até o próximo lugar de parada, e assim iam seguindo. Depois vem Salomão e constrói esse templo, e aí a gente vai falar dele um pouco mais de detalhes. E lá na frente, depois que o templo de Salomão foi destruído, o povo vai cativo para a Babilônia, eles retornam para a Babilônia, sob a liderança de Josué e de Zorobabel, Esdras, eles reconstroem o templo. E esse templo é construído depois do retorno do cativeiro, é o templo que Jesus entra. Quando Jesus ele vem à terra, era esse segundo, ou melhor, terceiro templo que estava construído. Templo esse que foi embelezado por Herodes, Herodes reformou, fez várias melhorias do templo, mas a estrutura era daquele templo que foi construído ali por Zorobabel, por Josué, por esses Neemias. Perfeito. Salomão, quando ele constrói o templo ao Senhor, esse templo de Salomão ficou muito famoso. Ficou tão famoso que até réplica dele já o fizeram, eles estão fazendo. Por quê? Porque é um templo grandioso, e um templo que chamava muito a atenção, um templo muito rico. Então havia ouro em várias partes do templo, tudo do melhor, tudo da melhor qualidade, os melhores materiais, tudo bom. E Salomão levou o nome, Salomão levou a fama por ter construído o templo. Por quê? Porque no momento da inauguração do templo, Salomão estava presidindo. Salomão foi o cara que deu ali um pontapé inicial para começar o primeiro culto naquele tempo. Só que o Senhor trazia ao meu coração algo que é muito interessante. Salomão construiu e Salomão inaugurou, mas a obra da construção daquele templo não começou com Salomão. Ela começou um pouco antes, com o pai de Salomão, com Davi. E quando eu pensava nisso, Deus falava isso comigo, Deus trazia uma palavra ao meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Às vezes, irmãos, a gente vê um templo como esse que está construindo aqui, com todas as coisas, e é interessante que eu fui chegando na igreja, nós estamos recebendo, e irmãos, pastor, parabéns, e eu recebi os parabéns, mas não fui só eu que trabalhei aqui. A obra foi feita a muitas mãos, muitas pessoas colaboraram, colocando parafusos, fazendo mudanças, instalando alguma coisa. Pessoas que nem estão aqui, que nem são dessa igreja, pessoas que nem são crentes, ajudaram a trabalhar e fazer a obra do Senhor, e outras pessoas que não vieram aqui para bater nenhum prego na nação, mas contribuíram com os seus dízimos, com as suas ofertas, pessoas que ajudaram na limpeza, pessoas que ajudaram intercedendo, pessoas que ajudaram dando suporte. Então uma obra, uma construção, ela não é feita por uma pessoa ou por duas, ela é feita por muitas pessoas comprometidas com o mesmo projeto. E o que é importante a gente entender? Quando Deus nos dá um projeto, todo mundo tem que estar focado naquele mesmo projeto. Quando todo mundo está conectado, com a fé ligada, e todo mundo ali fala, vamos realizar, vai acontecer, vai dar certo, a gente vai fazer, vai ter dificuldade, vai ter barreira, vai ter levante, mas vai por terra em nome de Jesus, Deus vai dar vitória. Quando a gente está ligado nesse projeto, pode ter certeza, não é que vai dar, já deu tudo certo. E aqui nesse texto, quando Salomão ele reúne o povo para orar pelo povo antes da inauguração do templo, ele faz questão de mencionar que ele estava ali inaugurando,
mas que aquele projeto havia sido dado por Deus para o seu pai Davi. Salomão fez questão de honrar aqueles que trabalharam com ele naquele projeto. Glória a Jesus. E ele começa a contar essa história, que eu vou compartilhar com você, para você entender alguns detalhes espirituais que Deus tem para nós aqui. Davi foi um homem chamado por Deus do anonimato. Ele estava, como a própria Bíblia diz, atrás da ovelha, das malhadas, no campo. Não era nem valorizado pela sua família, não era valorizado pelo seu pai, era desprezado pelos seus irmãos. E Deus chama aquele homem para ocupar uma posição de destaque, uma posição como rei de Israel. E quando Davi assume a posição de rei de Israel, o reino de Israel era muito pequeno. E além de ser pequeno em extensão territorial, não era uma nação importante, não era uma nação respeitada, não era uma nação economicamente forte, não era uma nação belicamente forte, seu exército não era forte. E o que Davi faz? Davi faz um trabalho de construção de um país, de construção de uma nação, de construção de um povo. E ele vai juntando exércitos, vai juntando batalhas, e vai vencendo batalhas, vai acumulando conquistas, e vai expandindo o território, e vai construindo muitas coisas. Só que em todos aqueles processos de batalhas, em todos aqueles processos de guerra, Davi levantou a sua espada muitas vezes. E Davi, usando a sua espada, teve que abater muitos inimigos, e muito sangue foi derramado naquelas conquistas. Porque tem coisa, irmão, que a gente olha e Deus entrega na nossa mão, a gente só tem que esperar. Mas tem coisa que você tem que pegar a espada na mão e sair para batalhar, vai começar. Tem coisa que não vem na sua mão de mão beijada, não vem fácil. Tem coisa que você tem que sair para o campo, pegar a espada, pegar o escudo, vestir a armadura, enfrentar o inimigo, derrubar o inimigo, conquistar, tomar, vencer. Tem coisa que é assim. E Davi enfrentou este tempo, esta fase, esta época no meio de Israel, uma época de luta, uma época de guerra. E Davi foi um conquistador. E ele conquista muitas coisas. E no final do seu reinado, ele tinha um palácio muito bonito, uma casa de cedros, uma madeira nobre do Líbano, e uma casa confortável. E aí Davi olha para ele mesmo e fala assim: não é justo, não é justo eu, um homem, viver numa casa tão requintada, uma casa tão chique, enquanto meu Deus, Ele habita com a sua arca, que representa a sua presença, em uma tenda de tecidos, em uma cabana, uma barraca. Não, eu quero construir para Deus uma casa. Eu, Davi, desejo construir para Deus a melhor casa que eu puder construir para Ele, porque Ele é digno, porque Ele merece. E Davi coloca esse propósito no seu coração. Só que Deus levanta um profeta, e esse profeta vai até Davi. E aí Davi chega para o profeta Natan, amigo dele, e fala assim: Natan, eu tenho este projeto, eu tenho este sonho, eu quero construir uma casa para Deus. Sabe o que Natan fala para ele? Vai, Davi, está tudo certo, vai em paz. Natan aprova, porque se você olhar, irmãos, como uma narrativa, era óbvio que seria uma coisa boa, era óbvio que era uma coisa legal. Só que quando Natan vai embora, Deus fala com Natan. E quando Deus fala com Natan, ele fala assim: Natan, o que você respondeu para Davi, que ele podia fazer o que ele projetou, isso foi uma palavra sua, isso foi uma direção sua. Agora eu, Deus, vou dar a minha direção. Você falou o que você queria falar, agora eu é que vou falar o que Davi precisa saber. Fala para Davi que ele não vai construir para mim casa, não. Ele foi um homem chamado para a guerra, ele derramou muito sangue inocente, ele muito sangue de inimigos. Davi foi chamado para a batalha, ele não foi chamado para construir templos. E esse não é o propósito que eu tenho na vida dele. E aí Natan chega para ele e fala: Davi, sabe aquele sonho que você tem? Sabe aquele projeto que você tem? Sabe aquela conversa que a gente teve, que eu falei para você ir fazer pela guia, está tudo certo? Então, Deus não vai dizer que não é para você fazer, não. E às vezes, irmãos, é interessante que a gente sabe lidar muito bem quando Deus diz sim para nós, mas temos dificuldade de lidar com as negativas. Você consegue olhar para um irmão, crente na frente dos lados e dizer assim: às vezes Deus nos diz sim, mas às vezes Ele fala não, viu?
Deus carimba. Nem tudo que a gente sonha faz parte dos planos de Deus para nós. E essa é a notícia ruim, mas agora vem a notícia boa. A notícia boa é que os planos dele são maiores e melhores do que Deus. Quando Deus diz não para você, para algo aqui, é porque Ele tem muitos outros sim preparados para outras coisas. Que às vezes a gente nem alcançou, nem pensou, nem sonhou. E é isso que Ele tem preparado. E aí, sabe o que eu acho lindo de Davi? Ele recebe o não de Deus. Ele poderia ter ficado chateado. Podia ter ficado com um bico assim desse tamanho. Podia ter falado assim: vou embora dessa igreja. Deus me deixou fazer o que eu quis. Eu vou parar essa obra, porque Deus não, Davi não fez isso. Sabe o que Davi fez? Ele disse assim: se eu não vou construir, mas o meu filho vai construir, eu vou antecipar e ajudá-lo a fazer aquilo que ele tem de fazer. Glória a Deus. E aí Davi começa uma série de preparativos. Ele chama ali os melhores arquitetos de Israel e eles desenham a planta, eles mostram toda a planta do templo. E Davi deixa aquele desenho da planta do templo toda pronta. Davi começa a andar pelos seus depósitos, pelos seus cofres reais, e ele vai coletando todas as riquezas que ele havia juntado em todas as guerras, em todas as lutas, em toda a sua vida. Tudo que ele tinha de dinheiro, de recurso, de boas madeiras, de boas pedras, de tudo que ele tinha de bom, ele foi separando para que aquilo pudesse ser usado na construção do templo. E Davi começa a organizar também as pessoas que trabalhariam no templo. Ele junta os 38 mil descendentes de Davi que haviam, e pega aqueles homens e separa ele em turmas: 14 mil para serviços administrativos, 4 mil porteiros, 4 mil cantores e músicos, e outros 6 mil homens para fazer a administração, julgarem causas, cuidarem da parte administrativa, limpeza, todas as outras funções. E ele juntou os outros 24 mil que sobraram para poder trabalhar no serviço do templo. Aí ele divide aqueles homens todos em turnos, em os turnos dos sacerdotes, para que eles pudessem fazer o culto, fazer os sacrifícios, adorar, pregar, orar, jejuar, ungir, para poder cuidar de todo o serviço do culto. Glória a Deus. E aí Davi prepara tudo isso. E ele chama seu filho Salomão e fala: Salomão, eu já estou no final da minha vida, e eu vou te ungir como rei. Eu vou te separar, te nomear como rei de Israel. E como rei, você vai receber aqui todo esse trabalho que eu fiz para fazer tudo isso, para que você possa construir o templo do Senhor como Deus determinou. Só que além de tudo isso que eu falei, Davi entregou para Salomão uma outra coisa. Sabe o que ele entregou? Uma escritura de um terreno. Ele entregou um certificado de propriedade de uma terra, da terra aonde Salomão construiria o templo. E que lugar era esse? Uma eira, um campo, que na Bíblia era chamado de eira de Ornã, ou eira de Araúna. E há uma história por trás disso. Eu preciso contar essa história para você. E aí você vai entender algo muito especial que Deus quer falar com isso. Eu ainda não entrei na mensagem não, estou só contando a história. Você vai entender onde Deus vai chegar com você. Certo momento, quando Davi tinha vencido muitas batalhas, ele decide fazer um censo para contar quantos soldados ele tinha em Israel. E ele manda fazer esse censo para contar toda a força militar que ele tinha. Só que Deus não queria que Davi contasse os soldados. Deus não queria que Davi fizesse o censo. Por quê? Porque Davi queria fazer o censo para saber quantos soldados ele tinha, para ele poder mensurar a força do seu exército, para saber quando aparecia o inimigo, se ele teria condições de vencer ou não. Só que Davi se esqueceu que as batalhas que ele vencia, ele não vencia pela força do seu exército, ele vencia pela força de Deus. Davi queria saber a força que ele tinha. E Deus falou assim: Davi, não precisa contar, não precisa se preocupar. Quem cuida de você sou eu, quem guerreia por você sou eu, quem te dá de vitória sou eu, quem vem na frente das batalhas sou eu. Não precisa confiar na força do exército,
Mas Davi conta o exército mesmo assim. E quando ele termina de contar e fica sabendo a força do seu exército, sobe uma arrogância, uma soberba no coração de Davi. E ali Deus se apresenta para ele e fala: Davi, porque você me desobedeceu, vai haver um castigo, vai haver uma punição, uma disciplina que eu vou mandar. Porque às vezes, irmãos, nós como filhos, nós falhamos e Deus tem que nos disciplinar. Olha para o seu irmão e fala assim: às vezes Deus nos disciplina, viu? E aí Deus dá para Davi 3 opções de castigo. Um que durava 3 anos, outro que durava 3 meses, outro que durava 3 dias. Davi escolhe uma peste, uma praga que foi lançada sobre o povo, e em 3 dias morrem 70.000 homens. 70.000. E aí Davi fica muito triste, porque ele sabia que todo aquele mal tinha vindo por causa de um erro. E a gente que é líder, a gente sabe que as coisas boas que a gente faz impactam pessoas positivamente, mas as coisas ruins que a gente faz afetam também muitas pessoas. A gente não é uma ilha, não, irmãos. Quando um pai toma uma decisão errada, uma mãe toma uma decisão errada, quando um filho toma uma decisão errada, ele não prejudica só ele, não. Há muitas pessoas ao nosso redor que são impactadas pelas nossas decisões, e a gente tem que entender isso. E aí Davi, ele fala assim: Senhor, não pula o povo, o erro foi meu. E aí o profeta Gade vai no encontro de Davi e fala: Davi, sobe na ilha de Ornã, ou na ilha de Araúna, constrói ali um altar e faz uma oferta de sacrifício ao Senhor. E quando você fizer essa oferta de sacrifício ao Senhor, naquele lugar, Deus vai aplacar a ilha e vai acabar com essa punição sobre o povo. Aí Davi chega lá na ilha, ele sobe o monte, chega lá na ilha e fala: Senhor, não, eu quero oferecer um sacrifício aqui na sua ilha. Aí o Ornã fala para ele assim: pode usar, o campo é seu, a terra é sua, para fazer o sacrifício, você vai queimar os animais, olha, os bois são seus, olha, a madeira é sua, pode usar tudo, de graça, pode usar. Só que Davi entendia um princípio espiritual tremendo. Ele diz assim para Ornã: eu não posso dar para Deus algo que não me custou nada. Meu Deus! Para que eu ofereça algo para Deus, é necessário pagar um preço. Quando a gente dá para Deus algo que não custou nada, aquilo não vale. Agora, quando o que a gente faz para Deus demanda esforço, tem um preço a ser pago, isso tem valor. Vou te dar um exemplo simples. Quando você vem para o culto, está tudo bem. Aí você vem para o culto, está com seu carro, vem, para o carro na porta, vem para a igreja, isso tem um valor. Quando você mora longe, está chovendo, você olha para fora e fala assim: mas eu vou para o culto. Deus fala assim: vai. Aí você pega o guarda-chuva, vem, chega todo molhado aqui na igreja, se seca e senta aqui para adorar. Você pode ter certeza que seu esforço maior tem para Deus um valor. Quando você vem para a igreja, todo mundo te dá carona, te apoia. Quando você passa na sua casa, eu vou para a igreja, aí o marido se levanta, de novo vai para o culto. Aí ao ouvir fala: de novo você vai lá para a igreja, vai lá se enfiar naquela igreja. Quando você enfrenta levantes para estar aqui, quando você enfrenta para estar aqui, você pode ter certeza, o esforço é maior, mas a vitória é maior, porque quando o preço é maior, a honra é maior e a bênção é maior. Davi sabia desse princípio espiritual. Ele sabia. E aí Davi então vai e constrói ali um altar. E ele paga um preço de comprar aquele campo. Ele paga um preço de comprar os animais, de comprar a madeira, de comprar tudo, para poder oferecer o sacrifício ao Senhor. E quando ele oferece o sacrifício ao Senhor, Davi vê a visão de um anjo que estava com a espada embainhada, e o anjo guarda a espada, demonstrando que Deus aceitou o sacrifício. E ali o mal sobre Israel cessa, termina, e Davi volta a ter um tempo de paz com o povo. Só que ali Davi comprou aquele terreno. E que terreno era aquele? Aquele terreno onde Davi estava, e onde Davi acabava de oferecer o sacrifício, era um lugar que tinha história, era um lugar que tinha currículo.
onde Deus já havia operado. Talvez Davi não soubesse, mas Deus sabia. Aquela eira chamada Eira de Ornã era o mesmo lugar que nós conhecemos também na Bíblia como o Monte Moriá. E o que é o Monte Moriá? Foi o lugar onde um homem chamado Abraão subiu para sacrificar o seu filho. Naquele mesmo lugar onde Davi naquele dia havia oferecido um sacrifício, antes dele, outra pessoa já havia oferecido um sacrifício. Aquele lugar era um lugar de sacrifício, aquele lugar era um lugar de preço pago, aquele lugar era um lugar onde lágrimas foram derramadas, mas onde a vitória de Deus se manifestou. Aquele lugar, quando Abraão sobe para sacrificar seu filho Isaac, porque Deus fala: Abraão, sobe no alto do Monte Moriá e oferece o teu filho amado, Isaac, a quem tu amas. E Davi e Abraão sobe lá, ele coloca ali a madeira, ele coloca ali as pedras, prepara o altar, o seu filho se deita ali sobre aquele altar preparado, e o menino olha e fala assim: pai, eu queria entender uma coisa, eu estou vendo o altar, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo o cutelo, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão, com lágrima nos olhos, olha para ele e fala: filho, você ainda não entende, mas ele sempre prepara o cordeiro para o holocausto. Eu sempre preparo o melhor, mas a gente tem que estar disposto a pagar o preço. E aí, quando Abraão vai sacrificar, o anjo aparece e fala: Abraão, não faça isso. Este lugar não é lugar de morte, este lugar é lugar de vida. Este lugar, Abraão, não é lugar de fim, este lugar é lugar de recomeço. Este lugar não é lugar de ponto final, este lugar é lugar de vírgula para começar novas histórias. Este lugar não é lugar de subir com alto e descer de mãos vazias, é lugar de subir e descer cheio da glória de Deus. Este lugar, Abraão, é lugar de ver o anjo do Senhor aparecer, o anjo do Senhor falar e o anjo do Senhor se manifestar. Aí quando chega o momento da vida, ele sobe naquele lugar, a morte que havia em Israel cessou. O anjo que havia aparecido para falar com Abraão aparece de novo para falar ali com Davi. Naquele lugar onde Deus havia operado com Abraão e com Isaac, Deus estava operando na vida de Davi. E quando Davi vai entregar para Salomão a escritura daquela terra, ele fala: Salomão, presta atenção, quando você for construir o templo, constrói neste lugar, porque este é lugar de vida. Pastor, não entendi. Vai entender agora. Este lugar foi escolhido por Deus, para Deus fazer grandes coisas. Muitas vezes você vai entrar aqui, você vai subir essas escadas como Davi subiu, aquela colina como Abraão subiu, chorando. Mas você vai descer daqui com a glória de Deus. Muitas vezes você vai subir aqui e vai ter gente que vai ficar lá embaixo e vai olhar e dizer assim: por que você vai subir de novo? Por que você vai lá de novo? Você fala: Deus vai prover algo especial para a minha vida lá em cima e eu preciso ir. Facilmente, não, irmão. Vai ter um preço a ser pago, vai ter esforço, vai ter dedicação, mas no final vai ter o derramar da glória de Deus. Esse lugar não é um lugar onde a gente sobe sozinho, não. Quando Davi subiu, ele não foi sozinho, o profeta Gade foi com ele para fazer o sacrifício. Quando Abraão subiu, ele não foi sozinho, Isaac subiu com ele para fazer o sacrifício. Eu profetizo, Deus está enviando pessoas para te ajudar, está levantando servos, profetas, líderes, pastores.
mas você não está sozinho nesse lugar. Esse lugar, irmãos, quando você está lá embaixo, você vai ver o mundo que jaz no maligno. Davi olhava lá embaixo, só via morte. Morria um, morria outro, morria 70 mil pessoas morrendo. Só que quando ele sobe do alto da eira e ele sacrifica, sabe o que ele vê? O anjo da glória de Deus cessando a morte e dando a vitória. Eu declaro, irmãos, pode ser que tenha morte lá fora, mas aqui quando você vier, você vai ver a glória de Deus. Porque os anjos do Senhor já estão acampados aqui. Sabe a tradição judaica dizia que aquele anjo que apareceu ali para Abraão, ele não foi embora não, ele fez morada no alto daquele monte, esperando que fosse lá depois, porque ele sabia que Davi iria, e ele sabia que depois Salomão iria, e ele sabia, e eu quero te dizer uma coisa, Deus sabia que você estaria presente aqui. Ele já estava aqui. Quando a gente estava aqui, irmãos, de noite, algumas vezes, irmãos, aqui colocando um ventilador, pintando uma parede, arrumando, talvez eles nem tivessem apercebido, cansados, preocupados, mas o anjo do Senhor já estava aqui, batendo, preparando e apontando tudo. Aí Salomão pega aquela escritura e ele fala: é aí que eu vou construir o templo. E ele junta mais de 8.000 pedreiros, todo o material que ele podia. Davi já tinha juntado e ele junta mais. Davi ajudou, Davi preparou uma parte, mas a outra parte quem deveria fazer era Salomão. Tem uma parte que o pastor Inácio pode fazer para te ajudar. Tem uma parte que o presbítero Eduardo faz para te ajudar. Tem uma parte que a pastora Simara faz para te ajudar. Mas tem uma parte que é você que tem que fazer. Tem uma parte que é você que vai ter que trabalhar ali para resolver. Salomão trabalha, dando continuidade à obra. E ele constrói em 7 anos aquele templo. 7 anos. E quando ele termina a construção, ele faz a inauguração do templo. E o pastor Inácio já disse isso na saudação que ele deu. Quando a inauguração do templo é feita, a nuvem da glória de Deus baixou no templo. E os sacerdotes que estavam lá dentro não puderam permanecer de pé. Eles caíram sob o peso da glória de Deus, porque Deus se manifestou. Aleluia! Glória a Deus! Duas coisas para encerrar. Primeira coisa, entenda, quando Deus prepara um lugar para a casa dele, está aqui antes, pode ter sido um buffet, uma academia, qualquer coisa, foi uma igreja já também, pode ter sido qualquer outra coisa. Só que quando Deus escolhe um lugar para chamar de sua casa, há uma consagração especial de Deus. E o que Deus faz aqui dentro é sobrenatural. Se você quer viver uma vida natural, não precisa nem subir essas escadas. Viva lá embaixo, que ali a vida é natural. Ali é pela força do seu braço. Ali para conseguir um emprego tem que ter o melhor currículo e ainda tem que ter contatinho daqui e dali, conhecer um político tal, o chefe tal, o empresário tal. Quando você está na casa de Deus, às vezes seu currículo não é o melhor. Às vezes você não conhece nem o empresário nem o político, mas você conhece o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vai na frente e ele abre a porta que ninguém fecha e fecha a porta que ninguém abre. E vive a vida lá embaixo, a vida natural. Quando está com uma enfermidade, ele já se preocupa, porque sabe que o médico olha e fala: não tem como, é só se fosse um hospital particular, essa pessoa não tem condição de ir, e às vezes até tem, mas não consegue resolver. Só que quando vem num lugar como esse, que Deus escolheu para o sobrenatural, ele não está mais nas mãos do médico do SUS, nem do Albert Einstein, ele está nas mãos do médico dos médicos, do Senhor dos Senhores, que cura qualquer enfermidade, ele cura, ele levou sobre si as nossas
amiga do serviço, o colega do serviço vai dizer assim: ih, larga essa aí, arruma outro, tem um monte assim, ó, vamos na balada, vamos no barzinho, vai ter um monte melhor. Quando você está num lugar como esse, e o casamento começa a balançar, Deus diz assim: eu sou o Deus da família, eu sou o Deus que restaura, e você e a sua casa servirão ao Senhor em alegria, e eu, o Senhor, vou fazer uma grande obra de salvação. Quem quer uma grande obra? Quando Abraão vai subir o monte, ele não vai ele e Isaac sozinho, tem um grupo com eles. Eles estão com um monte de jumentos, com um monte de animais, com a roupa, com as comidas, com tudo. E quando eles chegam ali no pé do monte Moriá, Abraão fala para os moços assim: vocês são naturais, fica aqui cuidando desse jumento aqui. Eu e o moço vamos subir, e havendo adorado, tornaremos a estar convosco. E assim, tem gente, irmão, que vai viver a vida toda cuidando de jumento. E tem gente que vai subir até este lugar para e você fez a melhor escolha. Vai ser fácil? Vai ter dificuldade? Está ajustando muita coisa ainda. Vai ter muitas dificuldades. Sempre tem. Mas a gente escolheu olhar as coisas pela mesma perspectiva. E eu vou encerrar essa segunda coisa com uma historinha só para a gente fechar essa noite. Vou com uma historinha que num quarto de hospital, no meu quarto de hospital, uma cama aqui assim, e a outra cama do outro lado. E tinha uma meia paredinha assim no meio, dividindo os dois. Eles não estavam isolados, só que eles não podiam se ver muito bem. Aí tinha um homem doente deitado nessa cama, e o outro homem doente deitado na cama de lado. E eles não podiam se ver, mas eles podiam falar, eles conversavam. Aí, o doente da cama de cá falou assim: terrível ficar aqui, eu não consigo levantar, e não tem nenhuma janela aqui. Aí o outro homem falou assim: fica tranquilo, aqui do meu lado tem uma janela, e você não pode vir aqui, mas eu vou te contar o que eu estou vendo. E ele começa a contar: olha, aqui tem um parque muito bonito, tem patos, ganos nadando ali, cisnes naquele lado, olha, tem um monte de peixinhos coloridos, olha, o sol está brilhando, olha, tem um casal de namorados passeando, olha, passou um carro bonito ali. E ele começava a narrar, e o outro homem que não podia ali, não podia ter acesso à janela, e ficava ouvindo, maravilhado. No dia seguinte, uma perguntou: ei amigo, o que você está vendo aí? E o amigo começava a narrar: hoje o dia não está tão claro, mas eu vejo que por trás das nuvens o sol está lá. Hoje ele ainda não nasceu, mas daqui a pouco o sol vai nascer e vai iluminar todos nós. E ele começou a contar, ele contava com riqueza de detalhes. E o homem daqui, dessa cama aqui, ficava maravilhado ouvindo, todo dia, após dia. Mas chegou um dia que a enfermeira veio para aquele homem e falou assim: queria te contar uma coisa. O companheiro seu de quarto, ele faleceu essa noite, e a gente está aqui retirando o corpo dele, e agora o senhor está aí sozinho. E ele ficou muito triste. Falou assim para a enfermeira: você pode mudar a minha cama, tirar minha cama de cá e colocar minha cama do lado de lá, porque eu já perdi o meu amigo que me contava tudo o que ele estava vendo, então que pelo menos eu possa ficar aqui e eu ter acesso a ver a janela, para eu ver as mesmas coisas que ele via. Aí quando a enfermeira mudou ele de campo, ele deitou, aí com um esforço muito grande se apoiou no cotovelo, olhou pela janela, ele viu uma janela, na frente da janela tinha um muro branco, assim bem grande, não dava para ver nada, só dava para ver o muro. Ele olhou para a enfermeira e falou assim: eu não entendo, todo dia ele me contava as coisas que ele via, ele falava de um parque, ele falava do sol, ele falava do céu. E a enfermeira falou assim: isso é impossível, moço. Porque ele, esse homem que estava aqui, ele era cego, ele não podia ver nem sequer a janela. Então o que é que ele falava? Ele falava coisas que te deixavam melhor, que te animavam, que te levantavam, que te davam ânimo. Ele não podia ver, mas ele escolheu ver o mundo da melhor forma, para poder fazer a diferença para ele e fazer a diferença para você que estava no mundo. E é assim na nossa casa.
Você pode olhar a mudança e falar assim: ah, ficou mais longe para mim. Ah, tem uma escada para subir. Ah, está um pouco mais quente aqui. E olhar para as coisas ruins. Ou você pode olhar para as janelas da vida e ver as coisas boas sobre ela. E ver tudo que tem de bom e contar as coisas boas para outras pessoas. E dizer: a minha igreja, ela começou lá em São Caetano, na Rua Teresa Campanella, num lugar que cabia 15 pessoas. Nós fomos para um lugar quando a gente colocava 60, e agora nós temos quase 100 pessoas aqui nesta noite, para a honra e glória do nome de Deus. Quando a gente queria fazer um evento, a gente tinha que trazer os lanchinhos tudo pronto de casa, porque a gente não tinha onde colocar, onde esquentar e preparar. Agora temos uma cozinha aqui no fundo, onde podemos fazer as coisas. E tem até churrasqueira, viu? Aleluia! Aleluia! A minha igreja tinha uma salinha das crianças, ficava uma criança em cima da outra, assim já. Que tinha 2 metros, umas 60 crianças lá. Agora, Deus nos deu um espaço maior para as nossas crianças. E tudo Deus tem preparado. Quando a gente começou a construir aqui, sabe quando é vendo? Está vendo? Passamos. Isso aqui. Porque uma igreja se começa a construir pelo altar. Não é verdade? Não é qualquer coisa. E quando a gente construiu aqui, eu falei: bom, vai ter espaço aqui com o presbítero. Está chiqueiro, está pastor Inácio. Mas eu falei assim: preciso dar um espaço para os nossos músicos. Mas não tem músico. Se eu olhar pela janela e ver o muro branco, não tem. Mas se eu olhar com ela fora, eu vejo que Deus está preparando. Tem músico, tem baixista, as pessoas para tocar violão, guitarra, carro, qualquer coisa. Deus está preparando. Eu escolhi olhar pela janela e ver as coisas boas que estão detrás do muro. Às vezes eu olho e só vejo o muro, mas se eu olhar além do muro, eu vejo que Deus tem preparado. Quem vai olhar através do muro nessa noite?